E seja muito bem-vindo à aula de número 3 do curso Correio Sem Erros, 100 questões resolvidas e comentadas de todo o edital, que é para entregar para você toda a compreensão, todo o raciocínio necessário para que você consiga desenvolver essas questões no dia da sua prova. Esse é meu compromisso. Das 10 questões que vão cair na prova dos Correios, eu garanto, todas foram resolvidas durante essas 10 aulas. São 100 questões, 10 aulas em cada questão. E claro, sempre olhando para os tópicos do edital. Então hoje a aula a gente já fala sobre frações. Se você não assistiu ainda os outros dois vídeos, as outras duas aulas, já vou deixar aqui o card que dá acesso à playlist. Volta lá, assista, porque a minha didática é assim. Em cada aula eu resgato um pouquinho do que eu já falei e acrescento coisa nova. Isso já fez de muitos dos meus alunos, alunos de sucesso. Meus alunos que seguem as minhas orientações, que assistem, pegam um papelzinho, anota tudo o que eu falo, pega as dicas, esses com certeza são aprovados. Tá? Então, eu vou ficar pequenininho, a gente já vai sair para comentar a parte teórica de frações, vamos fazer aquela revisão. Para você que está um tempo afastado dos estudos, assista. Eu garanto que depois dessa aula vai melhorar muito, se não 100%, a sua vida em frações. Fechou? Então aqui eu já vou trazer aí o conjunto dos racionais e vou explicar para você que está do outro lado aí o que é um número racional. É todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. Porque quando a gente estava olhando até agora, a gente tinha os conjuntos naturais, eram os zero e os positivos. Aí chegou os inteiros, colocou nesse conjunto os números negativos. Mas até aqui, a gente estava falando de 3, 4, menos 10. E agora? Eu vou entrar nas frações. Ah, então, professor, o conjunto dos racionais só vai ter número fracionário? Não. Por quê? Vamos olhar para o 2. Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Ó. Vamos olhar para o número 2. O 2 é um número natural. O 2 é um número inteiro. Será que ele pode ser escrito na forma de uma fração? Aí que tá. Todo número pode ser escrito na forma de uma fração. Professor, sério? Não tem ninguém embaixo? Sabe por quê? Porque embaixo dele está o número 1. Olha a fração para você. 2 sobre 1. Nossa, pessoal, então qualquer número? Sim, qualquer número você consegue escrever na forma de uma fração. Claro que a gente tem exceções, aí são os números irracionais. É o π, raiz de 2, raiz de 3. Isso aí está fora desse conjunto. Aqui são números que eles são possíveis de ser escritos na forma de uma fração. Por exemplo, o número π, que é 3,14, vai embora, nunca vai ser escrito na forma de uma fração. Por isso que ele é irracional. Fechou? Então, eu poderia também escrever o 2 de outra maneira. Olha aqui, ó. Olha que bonito. 4 sobre 2. Não é uma fração? E isso aqui, ó, o 4, dá para dividir por 2 e vai ser igual a 2. Então, a gente já percebeu que nos racionais, a gente vai trazer tudo o que a gente já tinha visto antes, os inteiros, naturais, e agora vai acrescentar nesse mundinho esses números que são fracionários. Fechou? E o fracionário, ele também pode ser escrito na forma decimal. Por exemplo, o 0,25, ele também pode ser escrito na forma de uma fração. Como é que você faz isso? Já pega uma dica com o professor aqui. Ó. Você está vendo o número 25? Escreve ele. 25. Ó. Aí você faz o sinal de fração. Fechou? Conta quantas casas tem depois da vírgula. Duas, né? Você vai colocar o número 1, porque todo mundo tem 1 embaixo, e você acrescenta 2 zeros. Sempre o número de casas é igual ao número de zeros. Deixa eu melhorar esse desenho aqui. Ó. Sempre o número de casas você vai igualar ao número de zeros ali embaixo. Aí você consegue converter qualquer decimal para fração e fica bem mais fácil a sua vida. Já gostou dessa dica aqui? Eu já peço que você curta o vídeo. Se você não está inscrito, inscreva. Quer um aliado para te ajudar a ser aprovado? Estou aqui. Então vamos juntos. Se inscreva, acione as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque toda semana tem conteúdo aqui. Beleza? Mas vamos pensar e vamos entender o que é uma fração. Vamos pegar um círculo e vou dividir em 8 partes. E vou fazer melhor. Eu vou fazer você enxergar que esse círculo é uma pizza. Beleza? Então está aqui na nossa tela uma bela pizza que tradicionalmente vem dividida em 8 pedaços. Então quando o cara vai assar a pizza, ele assa ela inteira. Quando ele tira do forno, ele corta ela em 8 pedaços. Isso já dá pra gente um número na fração. O número que você corta o inteiro, ele sempre fica embaixo. Então aqui, ó, é o 8. Então o número de baixo está dizendo o que para você? Em quantas partes você dividiu aquele inteiro. Se você pegar um chocolate e dividir em 4 partes iguais, o denominador
vai ser o número 4. Beleza? Já dominou? Beleza. Aí você foi lá na sua casa, você comeu 3 pedaços dessa pizza. Como é que você vai representar isso? Esse número vai ficar em cima. É o 3. Então, quando você vê o 3 oitavos agora, você pode enxergar o quê? Alguma coisa eu dividi em 8 partes e peguei 3. Então, isso aqui é sempre o que você pegou da fração. Eu peguei 3 oitavos. Mas você concorda que em cima na mesa a pizza continua lá, certo? Então sobrou pizza, não sobrou? Quanto sobrou da pizza? Fala pro professor aí, responde. Sobrou, professor, 5 pedaços daquilo que foi dividido em 8 partes. Perfeito. E essa visão tem que estar com você. Porque é muito comum na prova ele fala sobre o que sobrou. Então, quando você olhar uma fração, eu quero muito que você veja essas duas coisas. Aquilo que eu pego, 3 oitavos, aquilo que sobra, 5 oitavos. Beleza? Então já entendeu um pouco de fração? Relembrou esse conceito? Mas eu vou te pôr essa situação aqui então. Vamos pensar com o professor. Será que é possível eu dividir uma coisa em 8 partes e pegar 13? Aí você fala, professor, é meio complicado, porque você dividiu em 8, tá pegando 13? Como assim? Se você dividir em 8, você tem 8. Pois é, mas é possível sim. Vamos supor a seguinte situação. É uma família grande, tá conversando com seus amigos e falou, rapaz, na minha casa lá o pessoal come pizza pra caramba. Ontem mesmo comemos 13 pedaços de pizza. O que seu amigo vai imaginar ouvindo essa conversa? Que vocês tiveram que pedir mais de uma pizza. Pediram 2 pizzas, aí 2 pizzas a gente tinha 16 pedaços. E dá para comer 13, sim ou não? Então seria 13 sobre 16? Porque o 16 seria pegar algo e dividir em 16 pedaços. A sua pizza, ela foi dividida em 8 pedaços. Mas como é que vai escrever isso então, professor? É assim, ó. Chegou na sua casa uma pizza dividida em 8 pedaços, certo? Vocês foram lá e comeram toda a pizza. Pensa com o professor aqui, ó. Comeu toda a pizza. Toda essa pizza aqui, ó. Você comeu. Quanto da pizza você comeu em fração? Eu comi 8 oitavos. Professor, faz sentido. Sim. Eu não poderia colocar 1? Calma que a gente está vendo fração. Então, você comeu 8 oitavos. Aí pegou outra pizza, vocês abriram a outra pizza. E da outra pizza vocês comeram 1, 2, 3, 4, 5. Vocês comeram 5 pedaços da pizza que foi dividida em 8 partes. Olha o que você fez aqui. 8 de 8, 5 oitavos. Se a gente somar isso aqui, que resposta a gente vai ter aqui? 8 mais 5, 13 pedaços daquilo que foi dividido em 8 partes. Então, quando a gente tem um número maior, o número de cima maior que o de baixo, a gente tem, na verdade, uma coisa chamada fração imprópria. E qual é a vantagem? O que a fração imprópria ela tem? Ela esconde números inteiros. Esconde inteiros. E esconde mesmo, né? Olha aqui, ó. Escondeu uma pizza. Escondeu uma pizza inteira. Então, o número impróprio, ele tem dentro dele uma parte inteira. Beleza? E aí já fica a dica, né? Que a gente já vai ver daqui a pouco, na hora de soma de frações. Se você tiver o mesmo denominador, é só você conservar o denominador e somar os numeradores. Pelo amor de Deus, você não pode fazer 8 mais 5, 13 e 8 mais 8, 16. Não pode, professor? Não, né? Pô, a gente acabou de ver lá que o número de baixo é em quantas partes você dividiu. Se você colocar o 16 embaixo, significa que você dividiu em 16 partes. Não é verdade. A fração foi dividida em 8 partes. Beleza? Então, o denominador você não mexe. Você dividiu em 8 partes, vai ser 8 partes. Tá bom? Vamos dar mais uma avançada aqui. A gente viu ali, agora há pouco, a fração imprópria. E a gente está com a fração imprópria aqui. E pode ser que a prova, né, cobre uma forma diferente de mostrar isso, que é chamado de número misto. E como é que a gente faz para converter a fração imprópria para número misto? A gente vai pegar o 17, vai dividir por 3, e vamos lá, 17 por 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15, para 17 sobra 2. Eu não continuo essa divisão, eu quero montar de uma maneira diferente. Então, o que eu vou enxergar aqui? Eu vou até fazer de outra forma. Eu vou colocar a parte inteira, que é o 5, na frente. Depois eu vou escrever o denominador, que nunca vai mudar. Dividir em 3 partes, vai continuar sendo 3 partes. Mas o resto passa a ser o novo numerador. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter o resto
vindo para ser o novo numerador. O resultado da divisão, ele vem para ser a parte que fica aqui na frente, ó. Essa parte aqui, ó. E esses 5 são partes inteiras. Então, o que você tem ali dentro? 5 inteiros, 5 objetos que foram divididos em 3 partes. A gente pegou as 3 e ainda sobrou o quê? Ainda sobrou uma fração de 3 partes, eu peguei 2. Beleza? Vamos até dar uma destacada com o marca-texto, ó. Então, esse de amarelinho fica aqui na frente. E vamos fazer um verdinho, que é o resto, fica aqui em cima. E o denominador, ele nunca vai mudar. Aqui é 3, ele vai continuar sendo 3. Outra coisa que eu gosto muito de ensinar para você, para os meus alunos, você agora é meu aluno, você é minha aluna, certo? O que eu gosto de ensinar? Eu gosto de ensinar o seguinte, você vai olhar para a fração 17 terços. Isso aqui é uma outra visão que eu gosto muito de passar para meus alunos. E eu sempre vou dizer para você o seguinte, domine a tabuada. Ah, professor, eu sou ruim de tabuada. Eu tenho dó de você, do seu coraçãozinho. Você vai sofrer muito em matemática. Porque a matemática, ela é muita tabuada. Com muitas contas, o aluno trava. Sabe por quê? Ele fica lá perdido na tabuada. Você quer conquistar a sua vaga? Você quer mandar bem em matemática? Tem na tabuada todo dia. Tem até aplicativo no celular de tabuada. Use o aplicativo. Faça as continhas. Coloca lá 7 vezes 6. Quanto é? Fica treinando isso diariamente. Vai fazer muita diferença na sua preparação. Garanto para você. Beleza. Então, por que eu estou falando disso? Porque você vai olhar para o 17 e vai pensar o seguinte. Quem vem antes do 17 que é divisível por 3? Quem? É esse cara mesmo. É o 15. Então, vamos colocar o 15 aqui. Ó. 15 terços. Só que lá a gente tem 17. Então, ainda falta o quê? Eu colocar 2 terços. Porque lá em cima eu tenho que ter 17 partes. Eu estou com 15 aqui, faltam 2 partes aqui. E agora, o 15 dá para dividir por 3. Então, isso aqui me dá 5 inteiros. Mais 2 terços. Sabe onde é muito comum cair esse tipo de problema? Envolvendo o tempo. Ele falou, olha, foram 17 terços de um dia. Quanto é 17 terços de um dia? São 5 dias e 2 terços de um dia. Se o dia tem 24 horas, quanto é 2 terços de 24 horas? Aí você vai fazer a continha. 2 terços de, o D na matemática é vezes, tá? 2 terços de 24, faz a continha de vezes aqui, ó. É babo, ó. 24 por 3 deixa 8. E 8 vezes 2, 16. Então a sua resposta seriam 5 dias e 16 horas. Percebeu como isso é muito importante? Como esse número, né, essa fração imprópria, pode ser apresentada num problema para você envolvendo, e é muito comum mesmo, envolvendo o tempo. Fechou? Vamos avançar. A gente vai chegar agora para falar das operações. A primeira operação que eu vou colocar aqui é claro que eu tenho que ensinar você a somar e subtrair frações. E fique tranquilo, só precisa ter o mesmo denominador. Tá vendo que tem o mesmo denominador? Aí você vai conservar o denominador, porque afinal de contas, é em quantas partes você dividiu, você conserva o denominador e soma quem está lá em cima. Faz as continhas. Então é 2 mais 5, vai dar 7. Menos 1, 6. É só você fazer as operações. Então, o sinal que está aqui é o sinal que você vai usar para fazer as contas. 6 sobre 7. Aquilo que você dividiu em 7 partes, você pegou quantas? Não, você pegou 6. Sobrou? Sobrou, professor? Sobrou um sétimo. Tá vendo? Já estamos voando. Aí, só que na prova você fala, mas isso aí não cai na prova. Não cai mesmo. O que cai é quando tem denominadores diferentes. E quando tem denominadores diferentes, a gente precisa calcular o MMC dos denominadores. A pessoa não sei calcular o MMC. Vai na aula 1, ao ensino. Aqui, ó, eu tenho 3 e 5. São 2 caminhos para você. Se você perceber que eles são primos entre si, e o que são primos entre si, professor? 2 números que só são divisíveis ao mesmo tempo por 1. 2 ou mais números, tá? Então você olha, quem divide o 3 e o 5 ao mesmo tempo? Só 1. Então você pode multiplicar eles direto e colocar o 15 aqui. Você ganha tempo, porque geralmente nas provas são muito mesmo os denominadores que são primos entre si. Mas você não enxergou isso no problema. Você vem aqui, coloca o 3 e o 5 e vai fatorar. Não dá por 2, dá por 3. Aqui fica 1, aqui fica 5. Por 5, aqui fica 1, aqui fica 1. E 5 vezes 3
é 15. A vantagem de ver que eles são primos entre si é que você sairia na resposta mais rápido. Na prova o tempo conta demais, não é verdade? E agora, você determinou 15. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 15 divide por 3, vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Mais 15 divide por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Aí do outro lado está falando do tal da borboleta que multiplica assim. Eu não gosto, porque borboleta é aula de biologia. Aqui é aula de matemática. Então, filha, aprenda a tirar o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, porque a borboleta é bonita lá no vidro, na mãozinha de quem está cuidando dela. Na matemática é morcego, tá? Na matemática é bicho feio. Borboletinha não vai te ajudar em matemática. Confie em mim. Então, beleza, agora eu faço a conta, vai dar 11 sobre 15. O que significa isso? Que aquilo que você dividiu em 15 partes, você pegou 11. Aí você fala, professor, mas você falou que não podia alterar o denominador. E não pode. Só que a gente só vai conseguir fazer essa soma se a gente tiver o mesmo denominador. E aí eu chamo a atenção de você para uma coisa. Se eu pegar esse número aqui, ó, metade, e eu chegar aqui e falar para você assim, ó, eu peguei uma coisa e dividi em 16 partes. Vem comigo pensando aqui, ó. Eu peguei uma coisa e dividi em 16 partes. Beleza? Aqui eu dividi em 2, aqui eu dividi em 16. Aí, eu fui lá e peguei 8 partes. Então, eu dividi em 16, eu peguei 8 partes. Eu te pergunto, eu peguei a metade? Peguei, né? É verdade, ele dividiu em 16 partes e pegou 8. Então, ele pegou a metade. Pensa comigo. 8 sobre 16 é igual a metade. Aí você fala, não sei agora. É verdade. Se ele dividir em 16 partes e pegar 8, ele está pegando a metade. Então é a mesma coisa. É claro que é. E sabe por que isso acontece? Porque eu multipliquei embaixo por 8 e multipliquei em cima por 8. E aí eu faço surgir aquilo que eu chamo de fração equivalente. Então a gente consegue escrever as frações com números diferentes, desde que eu faça a mesma operação embaixo e em cima, sendo essa operação multiplicação e divisão. Você está anotando o que eu estou falando? Se você anotar isso aí, eu acho ótimo. Então, se você multiplicar em cima e embaixo, o número que você gera é igual ao número original, é equivalente. É que eu falo igual, mas tem professor que arrepia, porque tá errado. Tem que falar, professor, não pode falar que é igual, você tem que falar que é equivalente. Mas, filho, é igual, tá? 8/16,5 é a mesma coisa. Dividiu em 16 partes, pegou, você pegou a metade. E é por isso que a gente pode fazer o caminho contrário. A gente pode dividir, e não só pode, né? A gente deve dividir, por 8 não, né? É por 8, desculpa. Quando a gente estiver fazendo as contas, para chegar na resposta da fração irredutível. Isso é obrigatório na matemática. A resposta envolvendo fração tem que ser irredutível. Ela tem que ser a fração mais simples de todas. Então a gente acabou de entender que a gente pode gerar frações que são equivalentes. Então pensa com o professor aqui. Ó. Essa fração 1/3, vamos olhar para 1/3. Eu consigo escrever ela tendo 15 embaixo. Pensa comigo. Se eu pegar esse 3 e multiplicar por 5, ele vira 15. Se eu pegar o 1 e multiplicar por 5, eu vou ter 5 sobre 15. 5 sobre 15 não é dividir 15 partes e pegar 5. Não é pegar 1/3. Então, 5 sobre 15 é a mesma coisa que 1/3. É igual, é equivalente. Vamos pegar aquela outra fração ali, ó, que é o 5. Eu consigo fazer esse 5 virar 15? Lembrando, sempre multiplicando ou dividindo, hein? Vai me somar aqui que dá mó caca. Tem que ser multiplicando ou dividindo. Eu consigo fazer esse 5 virar 15? Eu consigo. Multiplicando por 3. Eu coloco o 15 aqui. Lá em cima, eu tenho que multiplicar também por 3. 3 vezes 2, 6. E olha que bonito. Acredite, 5 sobre 15 é a mesma coisa que 1/3. 6 sobre 15 é a mesma coisa que 2/5. Então, eu posso somar e chegar em 11 sobre 15. Então, aquela regra que eu falei no começo, você não pode mudar o denominador. Se você dividiu por 3, você tem que continuar dividindo por 3. Ela existe. Isso aqui, ó, continua sendo 1/3. Isso aqui, ó, continua sendo 2/5. E a soma de tudo isso vai dar 11/15. E, de fato, esse valor 11/15, ele é a representação de 1/3 mais 2/5.
a gente transformar isso em decimal, é que não vai dar para transformar em decimal, porque 1/3 ali vai gerar uma dízima periódica. Se a gente somasse em números decimais, o valor é o mesmo. Vai dar 6, vai dar 11 sobre 15. Também vai dar uma dízima periódica. Beleza? Tranquilo até aqui? Tá gostando? Se você estiver gostando, eu quero sentir que você está gostando. Vamos tentar? Vamos ver se eu consigo sentir você gostando dessa aula? Clica aí no gostei. Eu vou ver o número de curtidas e falar, realmente o pessoal gostou da minha aula. Eu vou gravar a quarta aula com mais emoção ainda, com mais dedicação. Realmente, eu vou gravar do mesmo jeito. Mas se você puder curtir, garanto que isso ajuda muito o meu trabalho desse lado aqui. Beleza? Vamos fazer mais uma continha? Bora lá. Então eu estou com 3 sétimos menos 1/3 mais 1/6. Vamos lá. Vamos fazer direto o MMC? Bora, professor. Vamos treinar esse tal de MMC aí. Vamos colocar os 3 aqui, lembrando que eu fatoro sempre que der. O 2 divide alguém lá, vai dividir o 6. Bora pôr o 2 aqui. E dividir 7, 3 e 3. Quem que você usa agora? O 3. Fica 7, 1 e 1. E agora você coloca o 7 e divide. 7 por 7 vai dar 1, 1 e 1. Chegamos no 1 e 1 aqui, fizemos o MMC. Multiplica. 7 vezes 3 vai dar 21. Vezes 2, 42. É esse número que você vai pôr aqui embaixo. 42 se divide por 7, vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Aí o sinalzinho que tem aqui, você traz para cá, ó. Tem menos lá, põe menos aqui. Não. 42 se divide por 3, a dica está aqui, ó. É só você olhar para o número que está na fatoração. Você não tem que fazer a divisão lá, de repente, com um número um pouquinho maior. Se você for dividir o 42 por 3, olha na fatoração aonde está o 3. Ele está aqui. Multiplica o que sobrou. 2 vezes 7, 14. 42 por 3 vai dar 14. 14 vezes 1 é 14. Sinalzinho que está aqui, você põe aqui. 42 divide por 6 vai dar 7. Aí você fala, professor, mas a dica lá, você falou que tinha que olhar lá. Lá não tem o 6. Tem, pô. Olha o 6 aqui. Ó. Quanto é 3 vezes 2? É 6. E o que sobrou? É o 7. A dica funciona sempre. Você gostou dessas dicas? Tem um curso aqui na descrição. Tem um curso aqui no comentário fixado. Ó, completo de matemática. É focado no escrevente do TJ, mas é todo o edital do que cai na VUNESP. Ah, mas se fosse o meu concurso CBFC, eu sei. Mas se um dia você for fazer um concurso para a VUNESP, confere esse curso. Em breve vai ter mais cursos aqui na lista. Então vai acompanhando o professor. Os meus cursos são focados, eu garanto. Tire sua dúvida. Em 24 horas é comigo, tá? Que você vai tirar sua dúvida. Nem que seja assim, fazendo chamada de vídeo. Eu tiro a sua dúvida. E garanto a sua aprovação. Se você fizer o meu curso de matemática, você vai ser aprovado. Garanto para você. Consegui? Agora a gente vai fazer a conta, né? 18 menos 14, o 18 é maior, então eu vou tirar o 14, vai sobrar 4. 4 eu colo com 7, vai dar 11. Resposta 11 sobre 42. Tá feita a continha. Beleza? E aí, vamos mais uma? Bora, professor. Aqui, ó, eu vou tirar o mínimo. Vamos lá de novo. Vai ficar 5, 3 e 4. Por 2 fica 5. 3 dividiu dá 2. Por 2, repete o 5. 3 dividiu dá 1. Por 3 fica 5, 1 e 1. Por 5 fica 1, 1 e 1. E bora multiplicar. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Vamos colocar o 60 aqui. Beleza? 60 divide por 5. Grava essa divisão. Esse produto é muito comum, tá? 5 vezes 12. 5 vezes 12 é 60. Anota aí pra você gravar, porque, meu, cai demais 60 dividido por 5. Confia em mim. O númerozinho que cai na matemática. E lembrando a dica, se você separar os 5 aqui, ó, o que sobra é 3 vezes 4, né? 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, 60 dividido por 5 vai dar 12. 12 vezes 2, 24. O que a gente faz com o sinal? Acompanha. Coloca aqui, ó. 60 eu divido por 3, dá 20 vezes 1, 20. Sinal, acompanha. 60 divide por 4, ó, se você pegar o 4 aqui, ó, o 4 aqui, ó. Peguei o 4, que é 2 vezes 2, sobra quem? 3 vezes 5, 15. 60 dividido por 4 é 15. 15 vezes 3 é 45. Vamos fazer a continha. 24 tiro 20, 24 é maior, fica positivo, sobra 4. 24 menos 20 sobra 4. 4 coloca o 45, 49. Aí que maravilha. Já revisamos a conta mais cabulosa de fração, que é somar. E agora? Agora a gente vai chegar na multiplicação. E a multiplicação ela é bem tranquila. Você vai multiplicar os numeradores, vai multiplicar os denominadores e vai escrever o resultado. Então, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5,
15, e tá aí a resposta. 2 sobre 15 avos. Aí você sabe que não é essa conta que cai, né? O que cai na conta é algo mais ou menos assim, um númerozinho um pouco maior. Aí muito aluno vai lá fazer o 35 vezes 12. Não, não. Você vai olhar, dá para dividir alguém de cima com alguém de baixo? Isso na multiplicação, tá? Só pode fazer na multiplicação. Olha quem está em cima, olha quem está embaixo e pergunte-se, dá para eu dividir alguém por alguém? Ah, dá para dividir o 12 pelo 3, fica 4. Dá para dividir o 35 pelo 7, fica 5. E 5 vezes 4 é 20. E você não multiplicou. E você não só simplificou. Então, na multiplicação, é muito útil a gente simplificar os números, que é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui eu dividi o 12 por 3, ficou 4, e o 3 por 3 eu dividi, ficou 1. Ou fiz direto a divisão. Aí fica a seu critério como você quer enxergar isso. Mas enxergue que multiplicar é perder tempo. Não perca tempo na prova. Simplifique. Bora. Agora a gente chega na divisão de frações, que eu vou dar a minha regra eterna, que é tu conservarás a primeira e multiplicarás pelo inverso das demais. Então a regra é, você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso das demais. Então eu estou com 1/3 dividido por 3 nonos. Conserva a primeira, do jeitinho que ela está escrita, ela fica. E agora eu multiplico por a outra invertida. É 3 nonos? Fica 9 sobre 3. 3 vezes 3 vai dar 9, então isso aqui é 9 dividido por 9, e vai dar 1. Essa é a resposta. Acredite. E aí eu vou colocar mais uma, porque pode ser que ele coloque uma divisão de várias frações. Ah, professor, na escola eu aprendi barriguinha, barrigão. Tudo bem, mas nesse formato aqui não vai dar certo, barriguinha, barrigão. Então você conserva a primeira e multiplica pelo inverso das demais. Você mantém a primeira fração e as outras você inverte e multiplica todo o resultado. O nome disso é sucesso. E agora? Vamos lá, vamos dividir o 8 pelo 4? Dá, né? Vai dar 2. Vamos dividir o 6 pelo 3? Dá, né? Vai dar 2. E 2 vezes 2, acredite, essa divisão é igual a 4. Fala se não está bacana essa aula. Tenho certeza que você está gostando. Vamos seguir. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver fração de fração. E isso chove em prova, hein? A gente tem o D e a gente tem que entender que o D é esse cara aqui, ó. D é conta de vezes. D é conta de vezes. Então, você viu um D, o que você faz? Conta de vezes. Quanto é 2/3 de 5/8? É 2/3 vezes 5/8. Vamos dividir aqui por 2? Bora. Se dividir por 2 fica 1. Se dividir por 2 fica 4. 5 vezes 1 é 5. 6 vezes 4 é 12. Se você fizer a conta, você vai ver que vai dar 5 sobre 12. Ah, pessoal, mas eu fiz, deu 10 sobre... deu 10 sobre... eu tava 8, sumiu 8 da minha visão aqui. Deixa eu fazer um 8 mais bonitinho. Professor, eu fiz lá, deu 10 sobre 24. Tem que simplificar. Não pode deixar a resposta 10 sobre 24. Você nem vai achar essa resposta lá. A resposta do 10 sobre 24, você precisa dividir para chegar em 5 sobre 12. Sempre. Tá? Ah, professor, mas se tiver 10 sobre 24 nas alternativas? Vai errar. A resposta tem que ser a fração irredutível. Confia. Eu vou transformar toda a sua dificuldade em matemática em oportunidade, hein? Vai chegar na prova, não é para sofrer em matemática. Para brilhar. Para esmagar o conteúdo. Vamos lá. O que a gente vai ter agora aí? Números decimais e frações. Então, eu posso, como eu já comecei na aula falando, pegar esse 0,023 e transformar em fração. Mas por que eu faria isso, professor? Porque às vezes a conta fica mais fácil. Então você vai pegar o número que você tem lá. Quem é o número? É o 23. Então pega o 23, coloca o sinal de fração, coloca o 1. Quantas casas tem depois da vírgula? 3. Coloca 3 zeros. Está convertido para a fração. Aqui, ó, 2,25. O que você faz? Escreve o 225, coloca o sinal de fração, coloca o 1. Quantas casas depois da vírgula? 2. Coloca 2 zeros. Aqui. Posso simplificar, professor? Pode. Mas eu vou parar aqui, tá? É só para representar a conversão, beleza? 14,7. 147 dividido, coloco 1. Quantas casas depois da vírgula? Uma. Coloca um zero. Convertido.
E aqui, vamos converter a fração para número decimal. Pode ser que na prova isso aconteça. Então, você vai pegar o 3, vai fazer a divisão euclidiana por 4. Não dá, a gente vai ter que estar lá no mundo dos decimais, é colocar 0, 0, 30 divide por 4 vai dar 7, 7 vezes 4, 28, tira de 30, sobra um belo num 2. Como eu quero continuar e já coloquei 0, você só precisa colocar um 0. 20 divide por 4 fica 5, e 5 vezes 4 é 20. Aqui a resposta é 0,75. Aí você fala, mas professor, peraí. Acabei de ver com você lá que dá para converter o 75 numa fração. Eu pegaria o 75, colocaria 1 e 2 zeros. E 3 quartos não é igual a 75 sobre 100. Acho que é. Vamos simplificar? Vamos por 5. Se eu dividir isso aqui por 5, vai dar 15. Se eu dividir isso aqui por 5, vai dar 20. Eu vou dividir por 5 de novo. Se eu dividir isso aqui por 5, vai dar 3. Se eu dividir por 5, vai dar 4. Isso aqui é 3 quartos. O mesmo que está lá. Por quê? Porque é fração equivalente. Confia. Aqui, ó, 8 quintos. 8 quintos, a gente pode vir aqui, ó. 8 vai dividir por 5, vai dar uma vez. 1 vezes 5, 5 para 8, sobra 3. 3 não dá para dividir por 5, vamos colocar o 0, ou 0, professor. 30 divide por 5 vai dar 6. Isso aqui é 1,6. Mas quer uma dica legal? Sempre que você tiver o 5 ali embaixo, vai lá e multiplica por 2. Só que se você multiplicar embaixo, tem que multiplicar em cima, certo? Aqui vai ficar 16 sobre 10. E um zero embaixo é quase o que a gente põe lá em cima. Se depois da casa, depois da vírgula, é zero embaixo é casa decimal, certo? Então, se eu tenho um zero embaixo, eu tenho uma casa decimal. Então, eu escrevo 16 e coloco uma casa. Olha que bonitinho. Mas, pessoal, essa dica é útil? Ela é útil, sim. Você pode fazer a divisão sem problema nenhum. Mas aí você ganha um tempo. Você multiplica por 2, vira 10, multiplica em cima por 2 e já sai na resposta. Bem rápido, mas bem rápido mesmo. E aqui, agora misturou um pouquinho, né? Tem número decimal, com divisão, com fração. O que a gente vai fazer? O que a gente já aprendeu lá. A gente vai pegar e vai converter, vai pegar o número, tá? O que eu gosto de ensinar, eu vou fazer como eu gosto de ensinar. Você pega essa dica aí. Essa eu vou colocar do jeito que eu ensino nos cursinhos. Aqui é o seguinte. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma casa? Você coloca um zero embaixo e cancela a vírgula. É isso. Se tiver duas casas, tira a vírgula, 2 zero embaixo. Se tiver 3 casas, tira a vírgula, 3 zero embaixo. Você fez isso, você já converteu o número que era decimal em fração pura. E agora, 105 por 20. Vamos simplificar? Vamos. Vamos dividir por 5. 20 por 5 vai deixar 4. 105 por 5 vai deixar 21. Eu chego em 21 sobre 4. Aí, ó. Tudo feito para você com muito amor e carinho. Beleza? Então, chegou o momento mais legal, depois de toda essa teoria. Vamos fazer questão de prova. Você vem comigo? Vai anotar? Vai prestar atenção? Então vamos fazer isso aqui um sucesso. Combinado? Uma herança no valor de 600 mil foi repartida em 3 irmãos, de modo que o primeiro irmão recebeu 2 quintos desse valor. Então vamos pensar aqui no irmão 1. Tá? Vamos chamar de I1, primeiro irmão. Ele vai receber 2 quintos deste valor. Esse deste aqui é D mais este. Então, se a gente tem o D, a gente tem conta de vezes. Então, é 2 quintos vezes o valor lá, 600 mil. Lembra que eu falei que 60 cai muito para dividir por 5? Falei, né? Olha aqui, ó. Cai mesmo. Então, você vai pegar aqui os 60, ó. Vai dividir por 5. Você sabe que isso dá 12. Já gravou, pediu para você gravar, né? 2 vezes 12 vai dar 24. Quantos zeros sobraram? 1, 2, 3, 4. Então, você coloca 4 zeros aqui, ó. Vai dar 240 mil. Rapidinho. Se você multiplicar 2 por 600 mil, vai dar 1 milhão e 200. Aí você vai dividir 1 milhão e 200 por 5 e vai dar 240 mil. Você multiplicou. Meu aluno já fez direto. Você viu a vantagem? Olha o tempo que você ganha aí. Beleza, então a gente descobriu que o irmão 1 ganhou 240 mil. O irmão recebeu 120 mil. Então o irmão 2, ele vai receber 120 mil. Aqui eu já consigo determinar o quanto já foi distribuído pelos dois. É 240 mil mais 120 mil. 240 mil mais 120 mil, eu chego à conclusão que já foi distribuído entre esses dois irmãos 360 mil.
Tá? E ele fala que a irmã, né, a terceira irmã, que é a I3, ela recebeu o restante desse dinheiro. Vamos calcular o restante? É só pegar 600 mil e subtrair o que os dois irmãos já receberam. Aqui vai ficar 0, 0, 0, 0. Aqui não dá empresta, fica 5. Aqui fica 10, tira 6, fica 4. 5 tira 3, 2. Ela, inclusive, ganhou a mesma coisa que o irmão mais velho, o primeiro irmão. Então, ela recebeu 240 mil. Aí você está falando, mas professor, podia ter feito essa conta de cabeça. Eu sei, mas lembra que eu falei que tem que fazer continha? Eu estou te estimulando a fazer continha, tá? Porque na prova nem toda conta é simples. Se você tiver travadão em fazer contas de subtração, como é que você vai resolver isso no dia da prova? Não é não? Faz conta, até as fáceis. 240 mil. Só que aqui ele falou o seguinte, ele quer a razão que representa o quanto do valor total a terceira irmã recebeu. E que a razão que equivale. Meu, falou de razão, não precisa ficar preocupado. Razão é isso aqui, ó. Inclusive é o assunto da próxima aula, tá? Razão é isso aqui, ó. Você coloca um sinal de fração. Aquilo que eu falo que eu quero em relação, eu ponho embaixo. É isso. Então aqui embaixo você coloca o tal do em relação. Ele quer em relação ao total. Beleza. O total é quanto? 600 mil? Coloca 600 mil aqui. Porque se ele faz em relação ao que o segundo irmão recebeu, aí você colocaria 120 mil. Percebeu que esse em relação vai dizer quem você coloca embaixo. Em relação ao total, põe o total. Em relação à soma dos dois outros irmãos, você somava os dois outros irmãos, colocava embaixo. Sempre assim. O que a irmã recebeu? Aí, isso que eu quero saber, fica em cima. A irmã recebeu 240 mil. Mais um zero aqui. Deixar um pouquinho maior, né? Então ficou aqui, ó. Ficou assim. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Ficou 600 mil, que é um em relação, é o valor que eu quero em relação. Fica embaixo. O que a irmã recebeu? 240 mil. Agora, é assim, zero em cima, você cancela com zero embaixo. Então, tome-lhe, 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 tome-lhe. 24,60. Não tem essa resposta aqui, porque a gente vai simplificar. Vamos dividir por 6? Por isso que eu falei, a tabuada ajuda pra caramba aqui. Ah, posso dividir por 2? Vamos por 2, então. Por 2 aqui fica 12. Por 2 aqui fica 30. Vamos por 2 de novo? Por 2. Aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar 15. O 2 não simplifica mais, mas o 3 simplifica. Por 3, esse cara vira 2. Por 3, esse cara vira 5. Vai dar 2 quintos. Letra A. Se você tivesse usado o 6, você chegaria na resposta um pouquinho mais rápido. Tá? Mais rápido. Fechou? Gostou? Vamos para a próxima. Um tanque possui 3/4 de sua capacidade preenchida com água. Se 2/3 da água é retirada do tanque, a fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque é. Essa questão, ela parece ser difícil e para muita gente ela é difícil. Mas eu vou dar uma dica para você aqui que vai deixar isso bem mais fácil. Você está vendo em algum momento dessa questão ele falar o volume do tanque? Você fala, mas como é que vai saber isso? Volume você coloca em litros. Você está vendo uma hora que ele falou que o tanque tem 30 litros, 50 litros, 20 litros, 200 litros? Não tem. Então, toda vez que não tiver a grandeza, a gente vai ter aula de regra de 3, vai estar aqui no curso. Quando não tiver a grandeza é o quê? É aquilo que eu estou falando no problema. Estou falando de volume. A grandeza é volume e o volume é litros. Você vê que no problema não tem nada escrito litros. Você percebe isso, né? O que você vai fazer? Você vai criar um valor. Só que esse valor tem que ser útil. Porque tem muito aluno que acha que o valor que ele precisa criar é 100. Mas o 100 não vai te ajudar em questão com função. Tá, professor, mas como é que eu crio esse valor então? Cria assim, ó. Você faz o MMC dos denominadores. 4 e 3. Se você fizer o MMC aqui, ó, isso aqui vai dar por 2, fica 2 e 3, por 2 fica 1 e 3, por 3 fica 1 e 1. Vai dar 12. Então o valor que você vai criar é 12. Esse seu tanque, ele vai ter 12 litros. Confia que agora fica baba. Fica fácil. O tanque ele possui 3/4 da sua capacidade preenchida. Então vamos lá. O tanque
ele tem 3/4 da. Da é vezes. Vezes a capacidade, que é 12. 12 divide por 4, vai dar 3. 3 vezes 3, então o tanque tem 9 litros. Certo? Se 2/3 da água é retirado do tanque, então vamos retirar. Retirar 2/3 do tanque. Tinha 9 litros. Concorda, professor? O tanque tem 9 litros. A gente vai tirar 2/3 dele. 9 divide por 3, fica 3. 2 vezes 3, 6. Então a gente retirou do tanque 6 litros. Tá, se tinha 9 e eu vou retirar 6, então é 9 menos 6, sobrou no tanque 3 litros. A fração que representa a quantidade de água restante, quanto restou no tanque? 3. Coloca o 3 em cima. Em relação à capacidade total. Olha aqui o que o professor falou na outra questão, já sendo usado de novo. Em relação é o valor que fica embaixo. Em relação à capacidade total. Qual foi o volume que você criou para esse tanque? Foi 12 litros? Põe o 12 embaixo. E agora simplifica por quanto? Por 3. Vai dar 1/4. Letra C. Eu tenho certeza que poucas vezes na vida você viu um professor resolver desse jeito, porque o professor adora colocar um xzinho, um yzinho, deixar sua vida muito difícil. Eu tenho dó desses alunos que fazem essa questão com x, ou com y, ou com qualquer coisa que não seja criando um valor útil. Então aprenda. Você chegou nesse vídeo, você assistiu a resolução dessa questão, eu garanto que tudo que eu faço aqui é assim. E eu já fiz muito aluno que não sabia nada de matemática. Anotão. Só com essas dicas. Sempre que não tiver a grandeza, você cria um valor. Você deixa qualquer questão difícil fácil. Eu garanto para você. E assista as outras aulas aqui, tá? Vai nas aulinhas que eu tenho de equação aqui, que já estão gravadas, vai ver eu abusar dessa regra. Questão número 3. Uma pizza foi cortada em 8 partes iguais. Para quem assistiu essa aula, pizza já é um sucesso. 2 pessoas comeram 1/4 da pizza cada uma. Assinar a alternativa que apresenta quanto sobrou da pizza. Espera aí. Uma pessoa comeu 1/4? Tá bom. Ela comeu 1/4. A outra comeu 1/4? É mais 1/4. Cada um comeu 1/4, é 1/4 mais 1/4. Tem mesmo denominador. A gente conserva o denominador e soma os numeradores. Comeram 2/4. Simplifica por 2. Essas pessoas comeram a metade. Nossa, professor, mas eu fiz no raciocínio, eu cheguei na metade. É claro, essa questão ela é fácil. Eles comeram a metade. Só que a resposta ele quer em porcentagem. Não tem problema. Para você converter qualquer coisa para porcentagem, é só você multiplicar por 100. Vai dar 50%. Aí o cara fala, nossa, mas é óbvio que metade é 50%. Eu estou ensinando você a converter para fração. Se você quiser aprender, é aqui. Multiplica por 100. Beleza? Se você acha que vai acertar todas, a minha dica é inútil. Mas eu garanto que não é. Quer converter para porcentagem, qualquer coisa, multiplica por 100. Qualquer coisa, multiplica por 100 que vira porcentagem. 50%. Se cobrou 50%, sobrou 50%. Marca a letra A. Beleza? Vamos para a questão número 4. Essa daqui eu particularmente adoro e cai pra caramba essa questão aqui, tá? Dado as 4 razões, ele só mudou o nome, tá? É frações, também pode ser chamado de razão, é praticamente igual. Assinar a alternativa que corresponda respectivamente a essas mesmas razões em ordem crescente. 2 caminhos. Eu posso pegar aqui o 3/4, o meio, o 2/3, o 1/4, chamados de A, B, C e D, e fazer a divisão e determinar os números decimais e comparar em relação aos números decimais. Não tem problema nenhum. Só que algumas questões, eles são tão... Eles colocam assim, ó, 1/23/2 e o outro número é 1/23/4. Você tem que fazer a divisão até chegar lá no milésimo para ver qual que é o maior. Porque você tem que comparar ordem a ordem, né? Aqui é igual, pulo para o próximo. Os décimos é igual, pulo para o próximo. Centésimos é igual, pulo para o próximo. Milésimo. Esse aqui é maior porque no milésimo ele é maior que esse. Percebeu? Então, algumas questões, eles acabam usando os decimais e prolongando a sua vida. Você tem que ficar lá dividindo. Pô, é um trabalhozinho considerável.
O que eu peço? Caiu numa questão como essa, tire o MMC. É o MMC entre 4, 2 e 3. Esse 4 você não precisa, você vai repetir. Aí você vai por 2, fica 1, fica 3 por 2, fica 1, fica 1, fica 3 por 3, fica 1, fica 1, fica 1. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Então agora a gente vai converter tudo isso aqui para C12. Olha que bonitinho. Tudo vai usar o mesmo denominador. Confia. Coloca todo mundo com o mesmo denominador. E agora, se você pegar o 12 e dividir por 4, vai dar 3. Isso aqui vai ficar 9. Ó. Então multiplicou por embaixo, ó, multiplicou por 3 os dois. O 3 vira 12, né? 3 vezes 4, 12. Percebeu? Então você faz o MMC aqui, ó. Você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e escreve a fração. 12 divide por 2, 6. Multiplica 1, vai dar 6 sobre 12. 12 divide por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 8. Olha que bonitinho. 12 divide por 4 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Aqui você agora já sabe, é só você olhar agora para o numerador. O menor é a menor fração. Então esse aqui, ó, 3/12 é o menor que apareceu. Então a menor fração é 1/4. Depois dessa daqui foi o 6/12 que apareceu. O 6 foi o segundo menor. Então ele representa 1 sobre 2. Depois foi o 8/12 que apareceu. Ele representa 2/3. E por fim o 9/12. 9/12 que é 3/4. Olha que bonitinho. Tudo escrito. O que vai dar aqui? A gente colocou o D, devia ter colocado a zeta, né? O D, o B, depois foi o C e foi o A. Só confirmar para não colocar a resposta errada, né? Aqui a gente ficou com DBCA, né? DBCA. 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 E sumiu uma letra aqui. Aqui que tá faltando. É o C, né? CADB. Não é essa, né? É DBCA. DBCA é a letra E. Olha que bonito. Letra E. Percebeu? Ah, professor, eu gosto de fazer pelos decimais. Diminui. Ah, professor, eu gostei de fazer pela forma do MMC. Treine. Chegar na prova você acertar. Porque isso aí, essa aqui, tem grande chance de cair. Vamos pro próximo. Questão número 5. Sérgio, Renato e Luciano ganham um prêmio, uma rifa no valor de R$6.000. A divisão desse valor foi de tal modo que Sérgio recebeu 1.100. Luciano, 2/5 do valor total. Após o pagamento de Sérgio e Luciano, o que sobrou foi dado a Renato. A razão. Então você já percebeu que a IBFC gosta desse negocinho de falar de razão, né? A razão que representa o valor o quanto do valor total Renato recebeu é muito parecido com a primeira. Então vamos lá. Vamos pegar o valor do Sérgio, vou chamar de S. O Sérgio recebeu 1.100. O Luciano, ele vai receber 2/5. O do é vezes total. Tem que ler muito aqui, tá? Total. Porque se ele falasse que é o que restou, eu teria que tirar 1.100 e fazer esse valor. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ler o que está escrito depois do do. Como ele falou do valor total, o valor total é 6.000. Coloca 6.000 aqui. Que número que apareceu aqui mesmo? 60, né? Foi o que eu falei que cai bastante? Aprovado. 60, você dividir por 5, você até gravou, né? É 12. E 12 vezes 12 vai dar 24. Aí você tem os 2 zeros aqui que você preenche. Não pode esquecer de pôr os 2 zeros. Colocar só 24 aqui complica a sua vida. Então eu já sei quanto foi dado, né? Aos dois primeiros colegas aí. É 1.100 com 2.400. Essa eu vou fazer direto, tá? Vai dar 3.500. Beleza? Ao Renato foi dado o valor restante. Então eu vou pegar os 6.000 e vou tirar 3.500. Para quem já fez de cabeça, é 2.500. Para você que tem dificuldade, o professor vai até o final. 0 tira 0 dá 0, 0 tira dá 0, não dá, aqui empresta, fica 5, aqui fica 10, 10 tira 5, fica 5, 5 tira 3, fica 2. 2.500 é o valor do Renato. Só que ele quer a razão, não tem problema. A razão a gente faz sinal de fração. Em relação é o valor de baixo, ele quer em relação, né? O quanto o valor total, a razão que representa o quanto do valor total. Então, quanto do valor total, ele vai ficar embaixo, é os 6.000. Renato recebeu 2.500. Aqui você já até aprendeu, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer 0 com 0. Tome-lhe, 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 tome-lhe. Sobrou 25 para dividir por 60. Vamos dividir por 5. 25 por 5 fica 5. 60 por 5 fica 12. A resposta é 5 sobre 12. Letra C. Eu falei para você que ia entregar tudo. Só o 60 aqui já apareceu
4 vezes. É o 60 e o 65, os números que mais aparecem. Questão número 6. O Birajara saiu para caçar e levou com ele um arco e 25 flechas. Como ele é bom caçador, usou apenas 1/5 de suas flechas. No retorno para a aldeia, das flechas que sobraram, ele emprestou 1/4 delas para outro caçador. Podemos dizer que o Birajara retornou para a aldeia com... Vamos fazer a continha? Na pressão 12 por 8, calmo e elegante, como eu sempre digo aos meus alunos. Bora lá! Ele saiu com 25 flechas. E ele disse que usou 1/5 dessas flechas. Então vamos calcular 1/5 de 25. 25 divide por 5 vai dar 5. Então eu vou chegar à conclusão de que ele usou, tá? Usou 5 flechas. Eu vou colocar aqui, ó. Ele usou. Sobrou quanto? 20, professor. Beleza. Aí ele fala, do que sobrou, tá? Ó, do que sobrou, das flechas que sobraram. Então ele tá falando desse carinha aqui, ó. Ele emprestou 1/4 delas para outro caçador. Então vamos calcular 1/4 do que sobrou, que é 20. 20 divide por 5 vai dar 5. Então 5 ele emprestou. Se ele tinha 20 e emprestou 5, eu vou fazer o que aqui? 20 menos 5, que vai dar 15. Então, o Birajara retornou para a aldeia com 15 flechas. Letra C. Beleza? Tranquilo? Bem de boa. É claro que você pode falar assim, mas essa não vai cair no correio. Tira esse pensamento do seu coração. O que vai cair no correio é isso aqui, talvez um pouco mais difícil. Mas quando você entende esse enunciado, que é simples, eu entendi. O poder disso é enorme, porque você entendeu o que é necessário para fazer essa e as mais difíceis. Eu garanto, não vai cair difícil, mais difícil que isso aqui não. Porque não tem como. Ele vai falar isso. Ele tem um valor, ele calculou 1/3, depois ele sobrou, ele calculou um valor, depois sobrou, calculou um valor. Você vai fazendo as continhas com calma. Chega na resposta. Vamos para a questão número 7? Bora? Uma piscina está cheia com 3/4 de sua capacidade e ainda faltam 1.800 litros. Aqui foi pro saco a ideia da gente usar e criar um valor. Por quê? Ele foi de uma piscina e ele deu volume em litros. Então a grandeza apareceu. Lembra que o professor falou? Se a grandeza aparecer, não me crie um valor. Vai arranjar um problema. Então ele deu o valor, ele deu lá, é 1.800 litros. Tá bom. Desse modo, a metade da capacidade dessa piscina é igual a... Então vem com o professor. Ele fala que a piscina está cheia com 3/4 de sua capacidade. É meio estranho falar que está cheia com 3/4, né? Mas é assim mesmo, tá? E ainda faltam 1.800 litros. Então pensa comigo. Ele pegou essa piscina... vamos pensar na piscina aqui, ó. E ele encheu ela e colocou aqui, ó. Dividiu ela em 4 partes. Certo? 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 3/4. Aquilo que eu dividi em 4 partes, aqui eu peguei 3, foi o que eu enchi de água, certo? Aqui, ó, é uma parte de 4. Ele fala que ainda falta 1.800 litros. O que está faltando para encher? Não é esse pedacinho aqui em cima? Então, esse pedacinho aqui, ó, ele vale 1.800 litros. Então, 1/4 é igual a 1.800. Aí ele quer a metade da capacidade. Agora a gente precisa descobrir quanto cabe na piscina. Isso não é difícil. Se aqui cabe 1.800, né? Se numa partezinha cabe 1.800, em cada parte cabe 1.800. Ó, cada uma dessas partes aqui, ó, cabe 1.800. Então você tem 1.800, mais 1.800, mais 1.800, mais 1.800, é 1.800 vezes 4. Poderia ser feito aqui também. Você poderia passar esse 4 para lá, você chegaria no valor da piscina toda. 4 vezes 0 vai dar 0, 4 vezes 0 vai dar 0, 4 vezes 8 vai dar 32, vão 3, 4 vezes 1, 4, com 3, 7. Essa piscina tem uma capacidade de 7.200 litros. Aí não colocou aqui, né? Porque às vezes ele coloca, porque o aluno vê 7.200 e ele já quer achar a resposta. Não, cuidado, ele quer o quê? A metade da capacidade. Então agora o quê? Dá é vezes. É a metade de 7.200. Metade de 7.200 é 3.600. Letra C. Então você pode sim, na hora do dia da prova, você pode sim desenhar fazer separadinho assim, né? Mas
talvez um pouquinho mais bonitinho do que o meu. E se você chegar à conclusão que aqui tem 1.800, todos os quadradinhos têm 1.800. É um recurso muito válido para você não se perder dentro de aritmética ou álgebra. Então, se 1/4 é 1.800, beleza. Se ele tivesse dado, por exemplo, o volume aqui de 3, se ele tivesse falado isso aqui, ó, sabe-se que esse 3/4, ele é 5.400. Então, o que você faria se ele desse esse valor? Você pega os 5.400, divide por 3, para você encaixar cada um desses valores num quadradinho. Depois você preenchia o que está faltando. Os quadradinhos faltantes vão ter o mesmo volume, chegando no volume total. Beleza? E é tudo. Vou entregar tudo para você. Paulo gastou 3/5 de seu salário e ainda lhe restou 480. Nessa circunstância, o valor do salário que Paulo gastou foi: eu vou usar o mesmo princípio. Eu vou pegar algo e vou dividir em 5 partes. Vamos lá, professora. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes iguais. Ele falou que gastou 3/5. Se ele gastou 3/5, ele gastou isso aqui, ó. Gastou essa parte. Então sobrou isso aqui, ó. Sobrou isso aqui. Sobrou 2 partes. O que ele fala que sobrou são 2 partes. Ele fala que 480 é o que sobrou. Então esse 480 você precisa dividir em 2 partes, que vai dar 240. Então aqui, ó, é 240, aqui é 240. Assim como aqui é 240, aqui é 240 e aqui é 240. Ele falou, ele quer saber o quanto o Paulo gastou. Paulo gastou esse intervalo aqui, ó. 240 mais 240 mais 240, que é 3 vezes 240. 3 vezes 240 vai dar 720. É a letra B. E podia perguntar todo o salário do Paulo, desculpa. É só somar mais 240. A outra forma de fazer isso é usando, né, variáveis. Você poderia falar que 2/5 de x é igual a 480. Esse 5 está dividindo para o outro lado, ele passa multiplicando. E o 2, que está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. 240 por 2 vai dar... 480 por 2 vai dar 240. Olha eu falando besteira. Aí você faria 5 vezes 240, vai dar 0. 5 vezes 4 vai dar 20, vão 2. 5 vezes 2 vai dar 10, com 2, 12, daria 1.200. Aí você teria que pegar esse 1.200 e calcular 3/5 dele, que é o que o João gastou. Divide 1.200 por 5, vai dar 240. Vezes 3 vai dar 720. Então, assim, eu prefiro que nesse tipo de questão você faça pelo desenho. Ah, professor, eu podia fazer diferente. Eu podia fazer o 480 dividido por 2, que dá 240, desculpa quanto vale uma parte, depois multiplicar por 3. Perfeito, vai chegar no 720, como eu fiz aqui. Então, são 3 formas diferentes de você chegar na mesma resposta. Então, se você tiver com um pouquinho de dificuldade nessas 2 formas, que mexe com x ou mexe com a parte trabalhar, simplificando, né? Se você tem 2/5 é igual a 400, divide por 2, vira 1/5. Divide por 2, você descobre quanto é 1/5. Faz o desenho que eu garanto que você vai ter muito mais sucesso. O desenho é extraordinário para esse tipo de questão e sempre ajuda. Tem questão de concursos bem mais complexos, de professor de matemática, para citar um exemplo, que eu faço usando desenho. Fica mais simples às vezes. Você desenhando, você ilustra o problema. Isso ajuda na interpretação e raciocínio. Lembra que eu falei no começo da aula? Que eu ia entregar para você a compreensão e o raciocínio para você fazer o desenvolvimento das questões? Então refaz esses 10 exercícios aqui que você já vai ficar muito bem preparado, muito bem preparado. Garanto para você. Não fica achando que na prova do Correio vai ser difícil, não. Porque não vai. Das 10 questões, 6 vão ser fáceis, tranquilos. 6 vão estar do jeito que está aqui no curso. 6. 4, aí vai ter 2 questões mais difíceis, é óbvio. Vai ter 2 questões que vão ser de médio para difícil. Mas 6 questões vão sair do jeito que estão nessas aulas. Garanto para você. Questão número 9. A metade de 3/4 de 48 brinquedos é. Aqui você nem pensa muito mais, não. É a metade. Metade. O D é vezes 3/4. D é vezes 48. Pode montar desse jeito aqui que é sucesso. Então é a metade, D 3/4, D 48. D vezes. Faz virar vezes e já era. 48, se você dividir por 4, vai dar 12. 12, se você dividir por 2, vai dar 6. E 3 vezes 6 é 18. Marca a letra D e fique feliz da vida. Você teve aula comigo, já está simplificando tudo.
E ai do aluno que vai fazer 3 vezes 48, 2 vezes 4, vai ter que dividir. Perde tempo. E para a 10ª questão. José gastou 2/3 de 4/5 de seu salário e ainda lhe restou R$ 420. O valor gasto por José foi de, bora fazer, 2/3 de 4/5 é o que ele gastou, certo? Não dá para simplificar nada aqui. Então, a gente vai chegar à conclusão de que ele gastou 8/15. Faz o desenho, só para você não se perder. Faz o desenho. Aqui você vai dividir em 15 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse 15 aqui eu vou deixar mais para cá ficar um pouquinho maior. Então tem que desenhar tudo de novo. Você está vendo que ele gastou do salário dele, ele gastou 8 partes. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele gastou até aqui, ó. Até aqui ele gastou. Certo? Ele gastou 8/15. Se ele gastou 8/15, aqui vão sobrar o quê? Aqui vai sobrar 7 partes de 15. Já discutiu isso lá. Peguei 15 partes, dividi em 15, peguei 8. Então tem que sobrar de 15 partes, tem que sobrar 7. Esses 7 bloquinhos que sobraram é esse dinheirinho aqui, ó, 420. Dá para a gente chegar na resposta? É claro, se eu pegar o 420, eu tenho 7 bloquinhos, então eu vou dividir por 7 para dividir esse valor dentro dos bloquinhos. Vai dar quanto? 420 dividido por 7? Vai dar 60. Então, um bloquinho vale R$ 60. E eu resolvi o problema. Ele quer saber o valor gasto por José. Ele gastou 8 bloquinhos. Cada bloquinho vale 60. Então, é 8 vezes 60, 480. Letra C. Outra forma, professor. Se ele falou que gastou 8/15, sobrou 7/15. Isso é igual, direto, a 420. Divide aqui e aqui para você descobrir quanto vale 1/15. 1/15 vale 60. Se 1/15 vale 60 e você quer 8/15, é só fazer 60 vezes 8. Vai dar 480. Certo? A outra forma é por equação. É dizer que você chegar e falar, deixa eu usar esse espacinho aqui que sobrou. Nossa, vou te fazer bonito. Ai, meu Deus, você merece uma coisa bonita. Vamos lá. Era eu falar o quê? Eu falar que 7/15 de x é igual a 420, né? Porque a gente multiplicou. O 15 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 420 vezes 15 dividido por 7. 420 por 7 vai dar 60. Eu chego no valor total dele. É 60 vezes 15. Vai dar 0. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6. Com 3, 900. 900 é o salário dele. Como é que eu descobri o quanto ele gastou? Ele gastou 8/15 de 900. Simplifica por 3. Aqui vai dar 300. Aqui vai dar 5. 300 por 5 vai dar 60. E 60 vezes 8, 480. Então aqui eu deixei todas as formas. Todas as formas. Mas eu de coração peço para você que nesse tipo de problema, faz um desenho, coloca lá, divide a quantidade do denominador e você trabalha os valores que estão no problema. Eu garanto que é sucesso. E com isso, adivinha, a gente termina essa apresentação aqui. Deixa eu ficar um pouco maior. A gente termina essa aula. Espero que ela tenha sido rápida, que você tenha gostado, que você tenha evoluído, aprendido comigo, que é meu objetivo. É ajudar muito você do outro lado a evoluir em matemática e raciocínio lógico. Também tem o conteúdo de raciocínio lógico aqui. Espero realmente que você assista todas as aulas desse curso, que você compartilhe com seus familiares, com quem está estudando. Tem uma pessoa desse lado aqui entregando tudo o que eu sei para você, pedindo apenas um like. Eu mereço sua ajuda, não é verdade? Se você quiser conhecer os meus cursos, novamente, eles estão fixados lá, está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Convido você a fazer parte do meu Instagram. Convido você a fazer parte do meu grupo de concursos, tá? O link do WhatsApp vai ficar aqui. Lá eu divulgo muito do que eu produzo, muito dos meus conhecimentos. Eu divulgo especificamente nesse grupinho aí, tá bom? Então, revise, tá? E assista as outras aulas.
e faça revisões espaçadas. Não deixe passar muito tempo. Semana que vem você já vem e assiste a primeira aula de novo. Vai ver se você não vai chegar no dia da prova e vai se concretizar o que eu falei no começo desse curso. Vai acertar quase todas, se não todas. Valeu!